São Sebastião da Barra. O tema do meu último vídeo foi sobre a comunidade de Pedra Negra, que fica localizada aqui próximo, na área rural de Espera Feliz. Eu tinha comentado que o vídeo seguinte seria sobre o povoado de São Sebastião da Barra. E é onde eu acabei de chegar. Aqui eu tô em frente à igrejinha do padroeiro, né? São Sebastião. Aqui tem uma pracinha em frente a essa igreja, com um coreto. Uma pequena pracinha. E essa vila tem uma história muito interessante. Essa vila aqui, ela foi fundada há cerca de 170 anos. E foi a responsável por dar origem à cidade de Espera Feliz. A história é mais ou menos assim. Quando os primeiros desbravadores, né, estavam vindo ali da região das Minas para o leste de Minas Gerais, que na época, até início do século XIX, ainda era um local bastante inexplorado. Alguns deles chegaram até esse ponto e decidiram fundar um pequeno povoado que era uma espécie de um ponto de parada entre as cidades mais a oeste. Não era nem cidades, né, na verdade, né? Eram povoados e pequenos arraiais. Então, aqui foi fundado como um elo de ligação entre esses povoados mais a oeste com os povoados da Serra Profunda, que ficam, né? Ficavam e ficam, na verdade, que deram origem às atuais cidades, que ficam naquela região de lá. E São Sebastião da Barra acabou sendo uma espécie de vila que serviu de referência para outros desbravadores que vinham para cá. Segundo os registros mais antigos, São Sebastião teve início no ano de 1854. Então, como vieram compradores de terra para essa região, eles acabaram se localizando nesse povoado para ter uma espécie de uma referência, né? Ou um apoio, porque aqui tinha um armazém, né, onde se comprava ali ferramentas, cereais, né, entre outras coisas, medicamentos. Aqui também se tinha um cartório antigo, ainda lá do século XIX, que servia para poder fazer os contratos de compra e venda de propriedade, de gado, para poder fazer casamentos também. Tudo bem? Tá jóia? E tínhamos também uma pequena escola e, claro, o que nunca pôde faltar numa vila rural era uma igrejinha católica. Na virada do século, vieram os engenheiros da companhia ferroviária e tiveram a intenção de passar com a linha ferroviária por aqui, já que aqui era um ponto de referência, né, uma povoação. Falam que na época teve alguma resistência com relação a alguns moradores aqui da região, pelo fato de não quererem ceder as suas terras para a ferrovia passar. Mas isso é uma história um pouco obscura, não tem tantas informações a respeito. O fato é, tiveram que passar com a linha ferroviária num outro ponto daqui da região, que fica a cerca de 5 km daqui, onde se tinha um vale
bastante aberto, mas que praticamente não se tinha moradores, né? Tinha os proprietários de terras ali, mas era uma casa aqui, a outra lá longe. Quando teve a inauguração da linha ferroviária, em 1915, aonde era a estação, e na época era uma estação extremamente importante, porque ela fazia o ponto de ligação entre 3 ramais de trem. O trem que vinha do Espírito Santo, com o trem que vinha do Rio de Janeiro e com o trem que vinha do centro de Minas Gerais. Essa estação ela fazia essa conexão, essa ligação. Então o movimento era muito grande, era dia e noite, o trem chegando, o trem partindo, virou uma espécie de um local portuário, né? Mas só que de trem. E muitas pessoas que viviam nessa vila de São Sebastião da Barra acabaram migrando aos poucos para o entorno da estação de trem, onde, na verdade, se tinha ali, né, bastante movimento e bastante perspectiva de crescimento, de desenvolvimento. Conclusão, os comerciantes que antes se mantinham aqui em São Sebastião da Barra foram para lá, então surgiu o primeiro hotel, surgiu o primeiro armazém, e junto com isso veio também a primeira barbearia, aí depois a primeira relojoaria, aí depois a primeira loja de tecidos, aí depois o primeiro alfaiate e a pensão, o primeiro restaurante, para atender a demanda de viajantes, de passageiros, né, que vinham de trem e paravam ali para poder fazer a baldeação entre um trem e outro. E com isso, o entorno da estação começou a se desenvolver, começou a crescer. Então, o local que era para a cidade de Espera Feliz ter se desenvolvido, né, era exatamente aqui. Eu estou aqui no embrião da cidade. Mas por conta dessas adversidades, o povoado ficou estagnado e a promessa da cidade, né, do surgimento da cidade, transplantou-se para onde hoje está a Espera Feliz. E aqui se tornou uma espécie de um povoado rural mesmo, né? Bastante tranquilo, mas estagnado no tempo, né? O local que poderia ter se desenvolvido mais acabou não se desenvolvendo por conta disso. E eu tenho um pouco de pesar também pelo fato da população local, não só daqui de São Sebastião da Barra, mas também de Espera Feliz, principalmente o poder público, não darem um devido valor a esse local, de tratarem esse local como o principal centro histórico do município de Espera Feliz. Esse povoado é lembrado apenas como um simples povoado de roça, quando na verdade ele foi determinante para o surgimento da cidade e é parte importantíssima para a história local. Fiquei imaginando na época quantos cachimbeiros não passaram por aqui. Quantos cachimbeiros não fumaram nessa praça, os seus tabacos de corda. E quantos violeiros não tocaram nesse coreto. Então, por conta de todo esse imaginário, eu acho que São Sebastião da Barra deveria ser melhor valorizado. Quem sabe um dia. É isso, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí. Abração do Barba. Valeu!